Oi, 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 gente! Oi, oi, Brasil! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido SingularCast. Estou aqui com uma grande colega minha e também mentora da Mentoria Singular, Mariana Sola, que faz parte do time de GO. E no episódio de hoje, a gente vai conhecer ela um pouquinho além do que vocês já conhecem das aulas, do currículo. E ela vai deixar aqui também algumas dicas, algumas pérolas aí que ela mesmo foi descobrindo ao longo da preparação. Então, antes de mais nada, vamos agradecer, que eu sei que é sua rotina, na sua terceira residência, né? Sabe aquela pessoa, síndrome, já ouviu falar de síndrome de Estocolmo? Já. Assim, a residência sai, mas você não sai dela. Às vezes até eu, né, fico pensando, putz, tem aquela saudadezinha da residência. Mas você não, né? 3 residências, Mari, não é pra qualquer um, não. Que a gente vai comentar, né, disso. Mas antes de mais nada, Mari, muito obrigado mesmo, de todo o coração, por você estar aqui. Eu sei que tem uma rotina puxada, temos nossos alunos, temos as aulas e a residência, tem bastante coisa, mas mesmo assim você conseguiu um tempinho para vir aqui. Então, muito obrigado, Mari. E para a gente começar o nosso episódio, conta pra gente que idade você tem, onde você fez graduação e a sua trajetória de formação, para a gente usar isso como substrato para a gente quebrar o gelo da nossa conversa. Tá certo, Matheus, muito obrigada primeiro pelo convite. Parabéns pelo estúdio, tá uma graça, eu Ai, adorei. obrigado. Eu amo a minha casa. Eu amei. E é um prazer enorme tanto estar aqui, quanto fazer parte, né, do grupo aí do Medicoff, quanto da mentoria agora, que tá sendo um desafio muito legal, tô gostando bastante, tá? Bom, gente, eu sou a Mari, eu tenho 31 anos. Eu fiz faculdade na PUC São Paulo, que fica em Sorocaba, Medicina Sorocaba, cidade onde eu nasci. Então, eu sou de Sorocaba, eu fiz faculdade morando em casa. Foi muito gostoso. É a mais antiga do interior, tenho muito orgulho de falar disso. Muita gente acha que é USP Ribeirão, Unicamp, mas não. Então, tenho muito orgulho, é muito antiga, muito tradicional. Fiz a residência de ginecologia e obstetrícia aqui na USP São Paulo, no HC. Fiz minha sub também, meu R+, na USP também em ginecologia oncológica. E atualmente estou fazendo a residência, um outro R4, pessoal, na ginecologia esportiva na Unifesp. Perfeito. Quanta coisa eu quero abordar. Mas vamos começar do começo. Por que GO, Mari? Então, na verdade, assim, acho que eu prestei medicina já querendo cirurgia. Não tenho médicos na família, acho que isso é legal falar. Não sei de onde veio. Minha mãe me achava uma louca de prestar medicina. Ela falava, você não sabe o que é a vida de médico. Hoje acho que ela estava um pouquinho certa, ela tinha um pouco de noção. Mas eu já entrei querendo cirurgia, não sei porquê. Algo me dizia ali que era isso. Passei os 6 anos, fiz 3 iniciações científicas na faculdade, todas na área cirúrgica, todos os estágios na cirurgia. E no meu internato, meu eletivo foi em cirurgia, né? E eu juntei o meu eletivo junto com as férias, acabou que eu consegui ficar aí no internato, especificamente 4 meses na França, né? E eu fiz num hospital cirúrgico. Eu fiz um tempo em Paris e um tempo em Estrasburgo, e Estrasburgo foi onde surgiu a cirurgia por vídeo da Europa, que surgiu inclusive o IRCAD, que é super famoso de cirurgia por vídeo. E lá nesse hospital cirúrgico, cada especialidade tinha, assim, sua enfermaria e seu centro cirúrgico. Era um negócio, assim, surreal. Para quem gosta de cirurgia, era muito legal. E acabou que eu acabei rodando em tudo. Sempre, assim, sempre pensei em cirurgia, mas sempre tive uma afinidade com o GO na faculdade. Não, né? Era um tema, assim, que eu tinha muita facilidade, ia feliz pro internato. E lá, a GO é como se fosse uma especialidade cirúrgica. Não sei se você sabe, mas na França a gente presta direto as especialidades. Então, por exemplo, quem quer uro, já presta uro direto. Não existe a cirurgia geral. Quem quer vascular também. E lá todas as residências duram 5 anos. Então, elas são bem semelhantes. Por exemplo, você teria prestado direto reumato. Olha só. Não existe quem vai fazer clínica médica, que é o internal medicine, né? Vai acabar só fazendo os 5 anos de internal medicine. Então, é muito diferente. E a GO roda com
com as outras especialidades cirúrgicas em 2 anos comuns, que é como se fossem aí os 2 anos nossos da cirurgia geral, né. Uhum. Então, eles veem lá como a ginecologia como uma especialidade cirúrgica, Como uma ginecologia sub, né? uma sub, como se fosse, né. É que você acaba prestando direto, mas você roda na vascular, com gastrointestinal, com urologia. Gente, muito diferente, Mari. Muito, e muito legal, porque na verdade hoje em dia, né, eu que opero onco, opero endometriose, eu vejo que esse conhecimento é Muito extremamente importante. importante, porque aqui no Brasil acaba que a gente chama o nosso colega coloprocto, nosso colega uro, e lá muitas vezes o cirurgião ginecológico acaba resolvendo tudo, porque ele tem essa capacitação, né. E nesse hospital, os meus dias mais felizes eram quando eu estava na cirurgia ginecológica. E eu tinha certeza que eu ia prestar ouro absoluta no 6º ano, e lá começou a brilhar meu olho para a parte da cirurgia ginecológica em si. Mas o que que era? Era mais, tipo, tumor? Era mais onco? Ou era mais, tipo, Era cesárea? O que que... tudo, era, assim, cirurgia benigna, cirurgia maligna, mas eu acho que lidar com mulher é muito legal. Hoje em dia eu falo que foi a melhor escolha da minha vida, que eu não me vejo atendendo XY, só se for de acompanhante, mas eu acho que é isso, elas era muito legal. No dia seguinte elas já estavam ótimas, cirurgia por vídeo tem essa vantagem, né. E querendo ou não, na uro, acabou que tive algumas situações meio chatas, nunca com nenhum colega, todos muito pelo contrário incentivavam, a gente sabe que a uro tem essa questão de, ainda ter muito poucas mulheres, né, dentro da área, Uhum. mas lá todos absolutamente incentivavam, e só que assim, às vezes, por exemplo, vai fazer a dilatação para um senhor que tinha feito a RTU. Aí, às vezes, ele tinha uma ereção enquanto eu estava fazendo o procedimento, situações meio chatas, assim, sabe. Daí eu fiquei pensando: "Meu, será que eu quero Tá passar, bom, que caramba. então, ter essa vivência, né?". E, por outro lado, a gineco era, tipo, sempre, tipo, tudo muito legal, as cirurgias muito legais, uma área extremamente ampla, era isso, né. Um dia era um mioma, um dia era um cisto, um dia era uma cirurgia vaginal, um dia era uma cirurgia vulvar, outro dia por vídeo, outro dia aberta, Então, muito mais G do que O, né? muito mais G do que O, tá. Uhum. E aí voltei com aquela pulga atrás da orelha, ainda achava foi um grande dilema do meu 6º ano. E acabou que eu vim fazer um tempo, um estágio no IANSP aqui na urologia, que é uma das melhores urologias junto com o do HC, e não curti tanto assim, né. Eu peguei ali as semaninhas de férias do 6º ano, acho que eram 2 semanas em julho e vim, e não curti tanto assim também. Uhum. Também nada contra todos os colegas sempre incentivando, porque sempre me perguntam: "Ai, foram, os chefes que Tipo, desanimaram e foi o coisa e tal". ambiente, mas não, foi só que você não gostava da coisa. Pronto. Exatamente. E daí eu acho que era exatamente isso, eu não tinha tido a vivência ainda da especialidade, porque não sei como que era o internato de vocês, mas o nosso, no 5º ano, a gente passava na cirurgia geral, assim, trauma, parede Uhum. abdominal, hérnia, né, Uhum. isso, e no 6º a gente passava nas subespecialidades. Então acabou que eu tive contato mais com a uro nesse sentido. E é muito engraçado, porque eu nunca tinha pensado em fazer, por exemplo, vascular, aparelho digestivo, era sempre uma questão com a uro. Hoje em dia, vendo com a GO, acho que tem muito paralelo das 2 especialidades, né. A Uhum. gente tem a parte de consultório, procedimentos pequenos, procedimentos ambulatoriais, e que as outras especialidades eu já não vejo tanto assim. Então acho que essa parte mais clínico-cirúrgica eu Uhum. via muito, né. E daí, enfim, resolvi prestar a prova e obviamente curti muito o estágio da ginecologia e obstetrícia e resolvi prestar a GO, já sabendo que eu faria uma especialidade cirúrgica. Aham, já com aquela Então mente mais já sabendo, cirurgiana. mais cirurgiã, falei: "Ou a sub vai ser onco, ou vai Uhum. ser endoscopia Urogineco, uhum. ginecológica, urogineco", alguma coisa assim. E daí passei e vim para o HC, né, para fazer Uhum. a residência,
E, para minha surpresa, foi uma das melhores escolhas. Inclusive, na onco, isso mais que reafirmou, porque toda vez que eu precisava chamar cirurgia, eu ficava, graças a Deus, eu não fiz cirurgia geral, porque não é o tipo de paciente que eu quero. Eu quero meus pacientes bem felizes, não quero barriga aberta, peritoneostomia. E era muito engraçado. E na gineco, eu gostei tanto, tanto, tanto. Sempre fui mais gineco, tá, gente? É isso que eu quero comentar. Isso a gente vai comentar, mas continue. Na gineco, eu gostei tanto, 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 que no R3, quando eu fui decidir a sub, eu fiquei super balançada com diversas especialidades da gineco. Inclusive, pensei em reprodução humana, masto, áreas que antes eu nunca tinha passado pela minha cabeça, e eu falei, nossa, é muito legal. Porque eu acho que a ginecologia é muito ampla. Muito. E ela é muito, muito legal. Tipo, coisas assim que eu nunca imaginei. Eu sempre me imaginei em centro cirúrgico, e daí às vezes eu tava me vendo pensando, nossa, talvez reprodução humana seja legal. Tem um pouco de procedimento e o assunto é muito legal. Nossa, masto é procedimento mais simples, mas o assunto é muito legal. Então, minha grande dúvida foi porque eu achava tudo legal. Eu passava no estágio e falava, é essa a minha dúvida, tio. E foi muito engraçado, porque foi muito difícil para escolher a sub. Deixa eu voltar num aspecto que eu acho muito importante. Eu tenho alguns alunos que já ficaram na dúvida de prestar GO por não gostarem de obstetrícia. Eu falo, olha, Matheus, eu tive uma vivência, às vezes tem um pai, uma mãe, às vezes até acompanha no estágio letivo, e falo, Matheus, eu gosto dessa parte mais cirúrgica do G, mas não me bota para fazer pré-natal, para acompanhar a gestação. Então, isso, às vezes, é um motivo meio de dúvida da especialidade. Você tem algum recado, alguma dica? O que você falaria para esses alunos? Eu acho assim, que a obstetrícia é necessário estar na residência, né, ali, e inclusive no HC é metade, metade. A gente roda 6 meses na gineco e 6 meses na obstetrícia, como se fossem residências separadas, né? E então você vai passar por isso. Mas assim, a residência tem dia e hora para acabar, né? Eu acho que a grande vantagem de residência é essa. É o dia mais feliz, quando você vê seu nome na lista. E o segundo, quando, né, acabou. Mas eu acho que no começo acaba que todo mundo faz um pouco de obstetrícia. Eu não sou aversa à obstetrícia. Eu gosto, faço poucos. O ano passado, né, que foi o ano que eu fiquei aí trabalhando na vida, fiz pré-natais de amiga, foi maravilhoso, é um contato muito diferente, muito especial. Acho que é uma das poucas áreas da medicina que você consegue lidar com a vida, né? Então a gente tem desfechos, graças a Deus, muito mais felizes do que negativos. Mas eu acho que na GO é essa graça, absolutamente tudo dá. Até, por exemplo, não gosto de operar, quero só fazer ginecoclínica. Super dá para você fazer. Você vai para ginecoendócrino, você vai para ultrassom, você não precisa da parte cirúrgica. Medicina fetal, medicina né? Tem fetal, outras não opções. precisa. E da obstetrícia a mesma coisa, assim, eu acho que faz parte. Faz parte. E, inclusive, isso é muito legal de você falar, porque na França também, não querendo puxar de novo para o estágio, mas lá tem só ginecologia clínica. Então, tem a residência de ginecologia clínica, que você não faz nenhum procedimento, você não opera nada, e você só faz... E não tem a obstetrícia daí. Porque cada vez mais eu enxergo a GO como uma grande clínica médica, uma grande cirurgia. Ou seja, a gente precisa parar de entender a GO como um caminho que termina ali. Porque, na verdade, abre portas para muita coisa. Então, eu posso ficar como se fosse só imagem, então, a parte de medicina fetal, ultrassom, posso só operar, posso só fazer clínica, posso fazer um mix entre as duas em diferentes proporções, numa escala de 50 tons de cinza barra GO, né? Então, eu posso ficar muito mais próximo da clínica, ainda com um pouquinho de cirurgia. Eu posso ficar muito cirurgia, pouquinho a clínica. Então, tem para todos os gostos. Todos os gostos. Eu acho que hoje em dia, assim, cada vez mais, ainda mais com as subs, né, surgindo, eu acho que cada vez mais a tendência é você acabar ficando ali... Onde você quer, né? Onde você quer. E uma coisa que eu quero puxar também. Quando o assunto é prova, a gente já vai comentar da última prova de residência daqui a pouco, mas vamos voltar ali para processo direto, né? Você usava alguma técnica de estudo, Mari? Como é que você se organizou? Que pelo que eu tô entendendo, o sexto ano foi um sexto ano puxado, que afinal de contas, além do estágio letivo, você também trabalhou nas férias, né? Exato. E assim, tanto o quinto quanto o sexto ano foram anos bem puxados, né? Internato acho que é puxado de forma geral. Sempre fui muito preocupada em me formar boa médica, né? Acho que
a gente faz a medicina para isso. Eu sei que hoje em dia a gente pensa muito na residência, mas antes de eu ser Mariana GO, eu sou uma Mariana médica, né? E eu acho que isso eu carrego Pra vida. para a vida. Por exemplo, outro dia chegou, dar um exemplo aqui, uma paciente no consultório, né? E ela tinha uma anemia, assim, de longa data, tudo isso. E comecei a conversar com ela, família dela, avós de Portugal, ela com descendência mediterrânea. Primeira consulta comigo. Eu falei assim: você já investigou alguma vez alguma talassemia? Já ouviu falar disso, alguma coisa? Ela, nossa, nunca ouvi falar. Pedi os exames para ela, não deu outra. Ela tinha uma talassemia. E, inclusive, ela era uma atleta e isso repercutia na performance dela. Então, isso foi muito legal, porque se eu talvez não tivesse me dedicado tanto no meu internato, eu tivesse, não quero fazer clínica médica, Deus me livre, eu acho que, né, e querendo ou não, a gente como GO, muitas vezes eu sou a porta de entrada da mulher para no Brasil, saúde. Com certeza. No Brasil, quem é o clínico, entre aspas, muito entre aspas, geral da mulher? Geral. Então, acho que a gente tem que, antes de ser ginecologista, eu queria ser uma boa médica. Então, acho que eu fiz o meu internato muito dedicado a isso. Meu 6º ano foi extremamente dedicado ao meu internato. E, obviamente, eu sabia que tinha provas de residência. Difícil, mas acho que hoje em dia tá mais difícil, eu reconheço isso também, no final ali. Então, o que eu fazia muito era... Nunca fui muito de assistir aula, mas nunca foi meu perfil de estudo, tá? E assim, só, desculpa te interromper, mas nenhum dos mentores fez uma preparação baseada em aula. Todo mundo fez uma preparação ativa, porque na verdade é uma coisa que tá na nossa veia, né? A veia da mentoria, a própria veia da Medicoff, a gente até tem uma aula grande, aula de aprofundamento, mas o que a gente fala é, não, vamos ver, aulas curtinhas, mas a gente vai focar no quê? Fazer questão. Exato. E foi exatamente o que eu fiz, assim. Por exemplo, eu lembro de estar, assim, plantões, né, do internato. Não estava acontecendo nada na porta, né, alguma coisa assim. Na minha faculdade, o interno tinha função, assim, extremamente importante. Eu sei que em alguns estádios, às vezes no HC, o interno ali é mais um acompanhante, né? Mas o nosso era literalmente função, às vezes, de R1, né? Então, por exemplo, se a gente não estivesse lá, não ia rodar o serviço, né? Sei que, por exemplo, Santa Casa é assim também, né? Mas às vezes não tinha nada acontecendo. Eu lembro de estar fazendo questões, de estar fazendo prova antiga. Meu estudo foi muito mais baseado nisso, em prova antiga, questão, e eu fazia muito flashcard instintivamente, nunca nem tinha falado, mas uma coisa muito interessante é que desde pequena eu estava nesse ambiente que tinha flashcard. Ah, é? Como assim? Meu pai sempre foi super estudioso, ele era, fez direito, tudo, mas ele foi concurseiro e continuou estudando para a vida toda, porque, né, acho que toda profissão hoje em dia você continua estudando. E eu lembro dele estudando as coisas, assim, às vezes até por hobby, agora pensando, por exemplo, sei lá, filosofia, ele gostava de estudar. E ele tinha um ficheiro na qual ele ia fazendo as coisas ali, anotando nos cartõezinhos dele, e era o flashcard dele. Hoje em dia eu vejo, mas na época eu achava muito engraçado. Tanto é que quando eu era criança eu ia brincar e ele ficava muito bravo. Porque às vezes eu ia brincar de escritório, guardar coisa, e ele ficava muito bravo porque eu mexia ali na ordem dos estudos dele. E foi engraçado que desde o vestibular eu acho que eu tinha essa imagem do meu pai estudando dessa forma e eu falava, e ficou. E no vestibular eu já fazia isso também. E outra coisa que eu fazia muito era mapa mental. Conta um pouquinho o que seria o mapa mental e como é que você construiu o mapa mental. Então, o mapa mental é uma coisa que eu já estava habituada desde a minha escola de ensino fundamental, médio, ela tinha essa questão de estudo mais ativo. Então, acho que também já cresci aprendendo isso. Então, normalmente, quando você coloca o nome ali de tema central, por exemplo, doença inflamatória pélvica, aí você vai puxando agentes causadores, Neisseria e clamídia, quadro clínico. Então, é, na verdade, como se você unisse vários flashcards em uma única folha, com os principais tópicos. E toda a minha preparação do 6º ano foi exatamente assim. Tipo, eu tinha mapa mental de todos
Os temas. os temas. Uhum. E é muito engraçado, Má, porque na prova, às vezes eu lembrava do balãozinho da cor que eu escrevi de verdade, aquele tópico ali. E eu sempre fazia assim, colorido, pra justamente lembrar, às vezes, nossa, tava naquela parte roxinha. Eu Perfeito. dividia as cores por áreas, então... Só que eu acho, desculpa, acho que nesse caso, uma coisa muito importante a gente pontuar é que não veio da aula, não é que você assistia a aula e fazia mapa mental, não. Vinha das questões. Vinha e das aí questões. que tá o diferencial. Porque é uma das coisas que eu mais falo. Mapa mental funciona super. Só que se a gente for com a ideia que a gente tá copiando uma aula, não vai funcionar. Não é isso. Eu faço as questões através dos erros, do que eu tô vendo ali, aí que eu construo meu material. Essa é uma importância que se o cara não entender, ele não vai pra frente. Exatamente. E era exatamente isso também. O que cai. Porque às vezes, você pode ver na aula doença inflamatória pélvica, sei lá, por exemplo, falar sobre o quadro clínico. Só que às vezes não é o quadro clínico que cai, é o tratamento. Então, no meu mapa mental, só ia ali o tratamento. Literalmente o que eu precisava saber daquele tema. Que é o que a gente sempre fala, que é o primeiro parto da necessidade do estudo, e daí eu uso a ferramenta. Porque se a gente parar para pegar uma aula e resumir essa aula, vão ter muitas coisas que não são exatamente relevantes, ou, na verdade, a gente tem um panorama geral, só que a gente não tem as especificações que costumam cair em prova. Ó, eu vou te dar um exemplo. Ontem mesmo eu fiz uma mentoria com um aluno que está começando aí na jornada de estudos. E ele viu o conteúdo de miastenia. E eu vi todos os flashcards que ele produziu de miastenia, e nenhum dos flashcards eu vi as coisas que as bancas mais querem. Então ele ficou naquela coisa como se ele estivesse fazendo um resumo. Né? Mas eu falei, mas calma, quais são as indicações de timectomia, por exemplo? Né? E ele não tinha isso, porque cadê aquele estudo baseado no que cai, no que a banca gosta? Porque não estava integrado a questão, né? Exatamente. E uma coisa muito interessante, que quando eu fui prestar a prova de residência, eu sabia que eu queria fazer uma grande residência. Então, eu realmente só prestei USP, Unifesp, Einstein, só prestei as que eu iria fazer mesmo. Então, eu conseguia muito focar nessas provas. Eu já sabia que eu viria para São Paulo e também eu estava disposta a, se não passasse naquele ano, focar para estudar naquilo, né? E acabou que eu fui para a segunda fase de todas, passei, tive a oportunidade de escolher, né? Que eu acho que é uma grande vantagem, escolher onde eu queria fazer. E isso é uma coisa até interessante, porque eu passei no Einstein, eu fui conhecer. E um dos chefes até falou assim: a lista do HC não tinha saído. E ele falou assim: se você passar no HC, e aí? O que você vai fazer? E eu fui tão ingênua na hora, nem fiz nada assim, eu vou pro HC, tipo, nem pensei na hora de ser elegante, porque acho que sempre foi um grande sonho, assim, e eu tinha absolutamente a certeza, então eu estava determinada. E o meu estudo foi muito voltado para essas provas, então... Que é o que a gente fala. Então, veja, claro que pessoas são diferentes, a gente tem objetivos diferentes na vida. Então, assim, se para você é um valor intrínseco, né? Claro que não existe um valor extrínseco, né? Mas eu gosto de falar um valor e eu coloco a palavra intrínseca para lembrar que é um valor que está dentro da gente. Então, se isso é algo que você não vai abrir mão e você está disposta a pagar o preço, ou seja, se não desse esse ano, a gente vai continuar estudando para o ano que vem. Mas tem gente, Mari, que tem julgamento nenhum, porque somos pessoas diferentes, e é o que a gente vê na mentoria sempre. Matheus, eu quero casar, eu quero ter meus filhos, eu quero fazer uma boa residência, mas eu não preciso limitar meu foco para 3 instituições. Às vezes, para essa pessoa, provas de amplo acesso, como o Sul São Paulo, ou, né, esse ano não vai ter mais o Enare, mas vai ser o Enamed. Então, assim, para essa pessoa tá tudo bem, o que a gente não pode viver o sonho da outra pessoa. Ponto. Que às vezes a gente fica muito, tipo, é o nome da instituição, mas para dentro da pessoa isso nem é tão importante. Ela tá fazendo porque todo mundo quer. Mas não é assim. Porque se a gente for assim, a gente não vai ter né, aquele fogo para continuar os estudos. Porque a nossa gasolina vai caindo, né? Vai acabando ao longo do ano. Ficando muito cansativo. E você falou disso, eu dou um exemplo, inclusive para os meus alunos da mentoria, de uma colega minha de prova de R+, da residência. Ela fez a residência aqui no HC, odiou São Paulo, com todas as forças dela, e ela tinha certeza que o R+ dela, tudo bem, HC pode ter a melhor fetal do Brasil, super reconhecida. Ela falou, eu não fico mais em São Paulo.
Ela prestou provas menores, prestou fellows, está em Campinas, está feliz da vida. Fez um fellow na Unicamp, óbvio, uma grande instituição também, não. Mas não era residência, era um fellow, que às vezes tem gente que acha menos prestígio e não sei o quê, mas para ela era uma carga horária menor, que era o que ela queria. O objetivo de vida é diferente. Exatamente, na cidade que ela queria, e tá muito feliz. Talvez se ela tivesse, só pego o nome da instituição e focar naquilo, talvez ela não estaria feliz, né? Ainda mais, desculpa. Tem tanta coisa legal que eu mas assim, é o que a gente fala, que quando a gente pensa em escolher instituição, escolher prova de residência, vale tanto para R1 quanto para R+. A gente vai levar em conta 3 coisas, né? O perfil pessoal, né? O perfil profissional e aqui é o perfil operacional. E esse operacional, ele conta muito. Do tipo, cara, eu não quero viver mais nessa selva de concreto. Eu, particularmente, eu adoro São Paulo. Eu gosto do que São Paulo me oferece. Eu também. É óbvio que eu tenho medo de sair na rua. Eu gostaria que a gente vivesse numa cidade. Mas assim, eu não troco os restaurantes que eu tenho aqui. Ai, gente, a vida de São Paulo é complicado. Eu acho que a mente de São Paulo também é muito diferente. Eu que sou do interior, você vê muito isso, né? Acho que aqui São Paulo abraça todo mundo, né? E acho que quando você vai para o interior, às vezes, não querendo generalizar também, obviamente, tem pessoas, mas é diferente, dá para você ver. Aqui você pode sair de pijama na sua rua, pegar o metrô, ninguém vai falar nada. Lá já vão ficar, nossa, né? E eu acho isso muito interessante. E ontem mesmo eu estava falando disso também com uma aluna, que até às vezes dentro de São Paulo, às vezes o bairro, vou te dar um exemplo, eu detesto ir pro Einstein, detesto. Para mim, acho fora de mão, acho perda de vida, eu ficar perdendo meu tempo em trânsito de verdade. Einstein Morumbi, você tá falando? Einstein Morumbi. Não, o trânsito no Morumbi é infernal. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu que faço a parte cirúrgica, o ano passado, eu fiquei em paz comigo mesma com relação a isso. Porque fulano tá operando no Einstein, não sei o quê. Eu ficava, pra mim não vale a pena, eu prefiro operar nos hospitais aqui tão bons, perto, quanto, que vão prestar uma assistência adequada para paciente, do que, tô operando no Einstein e ter o nome. Então, eu falo, é muito pessoal o que você quer, né? Sim. Porque às vezes eu ficava pensando, gente, no trânsito assim, podia estar correndo, podia estar lendo, podia estar fazendo mil e uma coisas. Só que tem gente que é muito importante estar lá e tá tudo bem, né? Eu acho que é escolhas mesmo. Então, assim, essa foi uma das grandes pérolas que já tá deixando aqui pra gente. Exatamente isso. A escolha de uma residência, ela vai além do perfil profissional. Totalmente. Do que a residência pode te oferecer, se vai ter vídeo, se vai ter robótica, se vai ter não sei o quê, se os chefes são XYZ, é a mais do que isso. E só pra gente finalizar esse assunto, essa sua colega, veja, fazendo fetal na Unicamp, já é um local onde ela quer ficar, interior de São Paulo. É muito mais fácil abrir portas locais. Muito. Porque os chefes, vem aqui, tem essa clínica aqui que já tem ultrassom, já tem uma agenda de pacientes, você vai assumindo. Nada impede de fazer residência num lugar e cair de paraquedas em outro e começar do zero. Mas esse abraço do chefe que eu brinco é muito diferente. E os chefes abraçam localmente. Não dá, é muito raro, a não ser que tenha algum contato em outro estado. Não, doutor, eu vou voltar lá para um outro estado. Você não tem ninguém, é o contato do contato do contato. Agora, outra coisa, não, Mari, você trabalhou bem na residência, você não quer atender na minha clínica? Tem uma máquina aqui, você entra no meu time cirúrgico, etc, etc. É isso, o abraço do chefe conta muito. E não só do chefe, né, Mal? Acho assim que as grandes oportunidades da minha vida foram às vezes por R+, né? Que surge, que também interfere onde você faz a residência, né? Então, você só vão saber da sua existência se você tá lá vivendo, né? E ainda mais porque você conviveu com esse povo. Viram você trabalhando. Gente, uma das coisas que eu sempre falo, assim, foi até um tema que eu comentei com um aluno, se não foi semana passada, foi recente. Que, assim, ele tem um perfil muito combativo, que eu acho interessante quando a gente pensa em direitos, beleza, mas quando a gente pensa em residência, a gente tem que engolir muito sapo. Eu não tô falando que isso é certo, que isso é errado, mas são os sapos que você engole na residência que podem fazer abrir portas muito diferentes. Por quê? Infelizmente, por exemplo, na residência de reumato, teve um colega que se queimou muito, batendo de frente com os chefes, quebrando a mão. Então,
esse é um perfil que eu quero ensinar os alunos, falar, olha, a residência é o que até os chefes da Medical falam, é a vitrine da sua vida profissional. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente une isso com a escolha de onde eu quero ficar, a cidade, é muito, muito importante a gente ter esse convívio legal com os R+, que podem abrir portas pra gente no futuro, com os chefes, a gente, né, ser o melhor residente que você pode ser. Eu sei que muita gente, né, fala aquela frase, só tem um dia feliz, né, 2 dias felizes, o dia que você entra e o dia que você sai. E eu falo, não, gente, eu não concordo com isso, porque a gente tem que ser feliz ao longo da residência. Então, assim, mas a gente tem que, sabe, tem que ir com É que tudo. residente gosta de reclamar, né? Acho que Exato. aí parte é intrínseco, é maior do que a gente, né? De reclamar de tudo. Mas eu concordo, e eu acho que você faz grandes amigos. Muitos dos meus padrinhos de casamento foram tanto R+, meus, quanto R iguais, quanto, né, tenho carinho por milhares de R-. Então, acho que você faz amigos assim pra vida inteira, porque é um contato tão intenso. Legal. Não tem nada mais do que você dormir com a pessoa, comer com a pessoa, ficar ali, né? Passar perrengue junto. Acho que nada une mais do que esse elo da Exato. residência, né? E falando em residência, a sua trajetória não terminou na Oncogineco. Não. Conta um pouquinho da sua terceira residência, que é a residência que você está fazendo, e o motivo de você ter buscado essa residência. E a gente pode falar um pouquinho já da sua vida pessoal, porque é uma coisa que está muito ligada com a outra. Então, voltando um pouquinho, quando eu fui prestar o R3, que eu fiquei na dúvida e tudo, acabei indo pelo meu instinto, assim, né? Enfim, fazendo terapia, se conhecendo pelo meu primeiro instinto. Entrei na gineco para fazer. Não que você não possa mudar, acho que a Mariana, com certeza, que mudou. Eu brinco até com o meu marido que a Mariana que ele casou não é mais a mesma de hoje em dia, porque graças a Deus a gente vai abrindo nossa mente e mudando muito, né? E na R3 acabei optando por fazer a onco mesmo pela diversidade, por ter procedimentos via vaginal, vulvares, e a onco do HC tem a grande vantagem que a gente opera muito a vídeo. Então, não sei se você sabe, mas na GO a gente tem uma residência de vídeo. Diferente, por exemplo, da cirurgia. Você espera que o cara da uro já saia operando o vídeo. O cara da gastro já saia operando o vídeo. Na GO, não. E a grande diferença da onco do HC é exatamente isso. A gente sai como igual o cara da uro. A gente já sai operando o vídeo, você tem contato com robótica, né? E a gente acaba operando muito mais até mesmo do que o pessoal da vídeo do HC, especificamente da nossa instituição, né? Então, eu queria muito ter essa parte cirúrgica muito boa. Então, acabei optando pela onco mesmo, muito feliz, para você operar não só as cirurgias oncológicas, mas as cirurgias benignas muito bem. Endometriose são cirurgias extremamente difíceis, por exemplo, que você precisa ter uma base cirúrgica extremamente boa, né? E fiz a residência, fiz a minha parte cirúrgica completa, só que eu sempre fui do esporte, sempre, Má. Eu amo esporte, fui ex-nadadora e fui federada, tá bom? Caramba! Muito. Só que no colegial, quando eu falei pra minha mãe que eu queria medicina e coisa e tal, ela deu um choque de realidade. Não dá pra você ficar treinando. Quantas horas você treinava? Olha, eu começava o treino a 1, aí até às 17h30 mais ou menos, e ainda tinha musculação depois. Então, ou seja, não tinha como não conciliar tinha isso como, com porque o eu estudava vestibular. de manhã, não existia a menor possibilidade. E, enfim, acabei tendo que sair da natação, fui pro cursinho e me dediquei aí acho que meu ano de cursinho foi exatamente isso que alguns formados passam, né? Que você foi totalmente dedicado, foi literalmente focado e é isso aí, vou passar no vestibular, né? E daí, sempre gostei de esporte. Na faculdade, fiz um tempo a natação aí, enfim, não me dei muito bem com o pensamento da atlética, acabei fazendo por conta, nadei durante toda a faculdade também. Na residência, fui totalmente sedentária, Má, e isso me pegou demais, assim. Uma questão de saúde mental, porque não faz parte de mim, sempre fui uma pessoa extremamente ativa. E embora a natação fosse meu esporte principal, eu fazia vôlei, fazia hand, eu era tipo, o que você me chamar para fazer, eu ia fazer. E na residência,
eu fui extremamente sedentária. Inclusive na época de Covid, assim, que o HC virou referência, foi muito puxado mentalmente. Comecei a correr um pouquinho ali, meu marido também sempre foi esportista, então ele me chamou para correr, porque era o que dava para fazer, né, de máscara, aquela coisa, mas não foi nada assim muito. No meu R4, foi o ano mais difícil da residência para mim, assim, de todos os anos de carga horária puxada. Hoje em dia são 3 vagas, na nossa época eram 2, então era muito puxado. Por quê? Os sobreavisos, você divide só com o seu colega, então sobreaviso de todos os dias, imagina. É um dia eu, um dia ele. Um final de semana eu, um final de semana ele. Gente, é muito, É muito. muito E puxado. esse sobreaviso realmente avisava, né? Chegava. O de final de semana sempre, cirurgia de emergência, a gente até que não teve assim, tipo, toda semana, mas quando tinha madrugada dentro, e enfim, né? Aquela coisa cansativa, e no dia seguinte você tinha que estar na residência normal, né? Isso se 2 pessoas, se uma ficava doente, quem ia cobrir? Exatamente. E foi uma coisa até legal, deu com o meu R+, que a gente optou por não tirar férias. A gente tirou 1 semana só cada um, porque se você tirasse as férias os 30 dias, Não, meu o Deus. outro Ia ter que cobrir ia ter que 100%. cobrir. Então acabou que a gente tirou meu R igual tirou em janeiro, assim, próximo às festas, emendou, e eu tirei perto do carnaval pra, tipo, dar uma emendadinha, assim, e ficar bem, sabe? E foi em comum acordo que acho que ele virou um irmão para mim, porque é exatamente isso, você passa, né, tempo todo junto. Uma coisa muito legal, ele foi meu R+, e acabou virando meu R igual na Onco. Então, e a gente já tinha um contato muito legal quando ele era meu R+, e virou esse ano foi mais especial pela nossa parceria, mas foi um ano muito difícil. E daí, nesse ano, assim, eu literalmente era uma pessoa muito mal-humorada, muito surtada. Não consigo te ver mal-humorada. Pior que eu era. E daí, não tinha dinheiro para pagar terapia na época, não dava, só tentava sobreviver. E o final de semana que eu não estava de sobreaviso da residência, eu ainda dava plantão, porque cá entre nós eu já era uma R4, eu precisava pagar algumas contas, só bolsa de residência não dá para sobreviver, né? Ainda mais em São Paulo. Ainda mais em São Paulo, então eu dava plantão. Então eu basicamente me dava semanas e era isso aí. Por isso que estava muito puxado. E daí eu falei, não, eu vou voltar a fazer atividade física, nem que seja à noite, depois da residência, e vai ser isso aí. E foi quando eu voltei. E daí eu voltei, e foi uma das melhores coisas, foi o que salvou minha saúde mental, assim. Eu voltei lá por junho, e foi o que me levou a terminar o R4 bem, e tudo isso. Aí consegui manter a minha rotina de atividade física de novo. Eu comecei com funcional e academia, e daí quando eu já estava no equivalente ao R5, né, na USP é 1 ano oficial que a gente ganha bolsa, e a gente acaba ficando no 2º ano para ficar em ambulatório, cirurgia, porque onco é muito complexo, muito difícil, você se manter ali na onco também, né, porque a gente tem que ser realista também, né? Não é que eu vou sair, abrir meu consultório e vai, vai chegar 100%. 100% e vai chegar paciente oncológica, querendo ou não. Imagina, se sua mãe tivesse um câncer, provavelmente ela vai procurar alguém mais velho, que já demonstre mais experiência, né? É uma doença delicada, ainda mais a parte cirúrgica, né? Então, a gente tem que ter essa realidade, e a gente acaba ficando no 2º ano ali. E só que com uma carga horária muito melhor, né? Então, a gente fica só com a parte boa cirúrgica, com o ambulatório que a gente quer. E daí, nesse ano, eu consegui voltar a correr aí perfeitamente. Foi maravilhoso. Comecei a me dedicar, voltei a ser o que eu era. E foi muito, muito gostoso. Comecei a me preparar para minha primeira meia maratona. Não sei se você sabe, mas para quem é nadador, correr é muito difícil. Então, foi um grande desafio para mim. Para mim, as duas coisas foram difíceis. E é muito engraçado, assim, porque eu lembro do meu estágio e tal, e eu vendo as pessoas correndo. Na Europa, as pessoas correm muito, eles não têm muita cultura de academia, né? Eles têm a cultura de esporte. E eu lembro de ver as pessoas, e na época eu só nadava e eu ficava, gente, como consegue correr tudo isso e coisa e tal? E recentemente eu voltei para Paris com meu marido, né, onde morei,
E agora já como corredora, e eu consegui, foi muito emocionante, consegui correr aquilo que eu via e falava, gente, nunca vou conseguir correr na vida, sabe? E foi muito legal. E daí o esporte voltou para minha vida com tudo. E quando você começa a entrar nesse mundo de esporte, você começa a ver o quão maravilhoso ele é. E acho que fazendo um paralelo com a onco, uma coisa que me deixa muito triste, ainda me deixa triste no Sistema Único de Saúde é isso. Por exemplo, o endométrio. Um câncer altamente evitável aí, principalmente o principal tipo, que é o endometriose, com alimentação e atividade física. A mulher não tendo sobrepeso e obesidade na pós-menopausa, você está, hoje em dia também está aumentando muito nas mulheres no menarquia por conta de justamente nosso estilo de vida. E altamente evitável. E também a gente já sabe que você ser ativo fisicamente, fazer atividade física, melhora, inclusive, no seu tratamento, recidivas. E no SUS, às vezes, é um pouco frustrante, porque uma coisa é eu falar no meu consultório para uma paciente, olha, você tem que fazer atividade física para... Que ela tem tempo, ela tem dinheiro. Exatamente. A gente vive num mundo privilegiado e você tem que ter noção dessa sua bolha de privilégio. No SUS é completamente diferente. Totalmente diferente. Como que eu vou falar para aquela paciente que pegou o ônibus às 3 da manhã para estar na minha consulta do ICESP, né? Ficou vai voltar esperando lá. Exatamente, vai voltar para casa sei lá quando. E isso começou a me frustrar bastante, assim, nesse sentido, de como que pode fazer esse link, sabe? As pessoas precisam ter a noção de que a atividade física é igual escovar o dente, gente. Você tem que fazer todo dia, tem que estar intrínseco na sua rotina, né? E voltei a essa veia esportiva, essa parte um pouco mais da medicina preventiva e também como no câncer hoje em dia a gente já sabe que faz parte do tratamento, a gente sabe que pacientes ativos fisicamente durante a quimioterapia respondem melhor, então é muito legal. E tendo sempre essa veia, eu falei assim, nossa, tá faltando algo mais aí ainda para eu poder fazer esse elo. E fora as especificidades que a gente tem da ginecologia em específico das mulheres atletas, porque você ter uma carga de exercício intensa nas mulheres atletas sem ter a alimentação adequada gera uma série de outras repercussões. Ainda mais, ó, uma das únicas coisas que eu lembro, né, faz parte a gente investigar, né, no quadro de amenorreia, se a gente tem uma atividade física muito vigorosa, etc, etc. Exato. Né? Que eu acho que, por exemplo, para atleta de alta performance, da parte reprodutiva, deve ser um caos, né, lidar com isso. Exatamente. E hoje em dia a gente já sabe que não é mais só de atleta de alta performance. Então qualquer mulher que faz atividade física está sujeita. Antigamente a gente falava a tríade da mulher atleta, hoje em dia a gente usa o termo de REDS. Olha só! Isso, que é a síndrome da baixa disponibilidade energética, aí que gera uma série de repercussões, inclusive, por exemplo, em imunidade, parte cognitiva. Então não é só mais a parte reprodutiva, a gente já sabe, só de saúde óssea, que isso a gente já sabia. Então é algo muito mais complexo. E, enfim, com esse boom de atividade física, graças a Deus, o running era aí que tá acontecendo, fico muito feliz, boom de triatleta, tudo isso. Só que também a gente talvez esteja deixando passar esse outro lado desse cuidado. E eu fui ver que era algo muito mais complexo, né? E começou a surgir no meu consultório também, justamente, às vezes, por eu correr e acho que uma afinidade, né? Paciente. A gente atrai os pacientes. Exatamente. E às vezes eu literalmente falei, gente, não sei o que fazer diante disso, o que fazer. E fui, e já sabia que existia ginecologia esportiva da Unifesp. Já era uma coisa que eu sempre dei uma flertada ali, justamente por gostar muito de esporte e gostar muito da ginecologia. Só que eu acho que estava tão determinada na área cirúrgica que nunca tinha aberto minha mente, juro, no R3 foi, acho que a única especialidade da gineco que... Você não teve nenhum contato, Nenhum contato, porque no HC a gente não tem. Aliás, grande privilégio dos residentes da Unifesp aí que tem esse contato, e é o único lugar do Brasil que tem, né? E eu fui ver um pouco mais a fundo, fiz uns cursos fiz da obstetrícia, de exercícios físicos na gestação, como que você prescreve, como que você orienta em cada modalidade. Chegou uma paciente fazer a crossfit para você, como que você vai adaptar na gestação? Tem a mínima ideia. Pois é.
Exatamente. E acaba que na GO a gente faz muito sedentarismo iatrogênico, que a gente fala, principalmente no obstetrícia. Que a gravidez vira uma patologia, Vira uma né? patologia e não pode fazer nada. E a gente vai vendo que pode fazer com adaptações várias coisas. É lógico, não vou falar para ela esquiar, fazer hipismo, coisas que têm risco de queda. Mas, de forma geral, quase todos os outros esportes a gente consegue fazer as adaptações. E esse curso foi muito legal. Que ela ensinava as adaptações específicas de cada esporte, a chefe, e ela era uma das chefes da Paulista. E daí eu fui procurar um pouco mais saber. E como foi um ano assim que eu tinha acabado de sair ali do mundo da onco, estava entrando na vida, começando consultório, confesso que não foi um ano assim que eu falei, nossa, vou estudar para uma prova de residência, diferente dos outros anos que eu já sabia, né? Do R3, sabia que ia ter a prova de residência. Acabei sendo muito motivada pela minha mãe, pelo meu marido, para acabar prestando, porque eles, tudo a ver. E é muito engraçado, depois que eu passei, eu não falei para ninguém que eu ia fazer essa prova, até por vergonha. Falei, gente, imagina eu não passo. Sou professora do Medical e eu não passo na prova. E de verdade, até escondi, só falei pra Nicole. E foi muito engraçado, porque eu ainda fiz a correção dessa prova na live. Então, gente, essa questão aqui, ó, essa é a certa, mas eu errei. Eu fui até desencanada, mas obviamente eu já tinha a base de uma boa residência, da minha residência de onco. Caíram muitas questões de onco, então para mim era tranquilo. E como professora, acaba que eu faço aula, me mantenho atualizada dos temas, comento questões, faço revisão. Então, querendo ou não, estava no estudo ativo ali, né? E acabou que daí eu prestei. Foi um ano que gineco do esporte nunca tinha concorrência, era sempre uma pessoa que queria, justo nesse ano explodiu. É uma vaga só, nunca achei que ia dar certo, de verdade. Mas acabou dando certo, passei. Inclusive, uma coisa muito legal, porque a menina que ficou em segundo lugar, ela ficou um ano parada. Foi minha aluna do Medicop, gente. Muito boa. E ela eu sabia que ela queria muito gineco do esporte também, ela se dedicou o ano inteiro para aquilo, tudo isso. E eu comentei com ela da gente, logo depois que saiu o resultado, eu falei, olha, quem sabe a gente não conversa com eles, esse ano foi extremamente concorrido, não dá para eles abrirem uma outra vaga e você ficar com um fellow ou alguma coisa. E, enfim, acabou que sobrou uma vaga de planejamento familiar. Lá tem um R+, de planejamento familiar. E como a gente conversou assim com o chefe, tudo, ela tá fazendo uma residência híbrida. Ela pegou a vaga do planejamento e ela passa em algumas coisas comigo do esporte, então eu ganhei uma R igual também esse ano. Mari, sim, quanta foi coisa. Muito legal. Foi muito legal, assim, porque eu entendi a angústia dela e eu fiquei triste também. E eu falei assim, não, vamos tentar dar um jeito. E a gente chegou lá e ampliou o espaço para caberem as duas, então é muito legal. E por também não terem muitos no Brasil, né? Acho que é uma residência nova, assim como medicina esportiva é uma área muito nova. Sim. É uma residência nova, então cada vez mais a gente tem que ter, justamente porque as pessoas não têm a menor noção aí, nem do que faz. Eu tenho alguns R iguais que não falam os termos errados, não sabem o que faz direito. Mas é muito engraçado que depois que eu passei, acho que foram só coisas positivas, até meus chefes do CESP, Mari, tudo a ver com você. Todo mundo soube sempre que eu era do esporte e todo mundo sempre motivou. Minha chefe do CESP, muito querida também, falou: depois que você terminar, a gente pode tentar unir a onco com o esporte. Tem uma das coisas que eu mais gosto da vida, é a gente deixar, não a vida nos levar, não é isso, mas as oportunidades, as nossas vontades, elas vão surgindo. E às vezes algo que parece que nunca vai se conectar com algo e de repente volta. Então, assim, uma das coisas que eu falo para os nossos alunos, e já indo assim para o nosso encerramento, né? Então, quando a gente pensa que tem um momento para tudo na vida, talvez naquela residência, né? Pensando se é R1 ou R3, né? Não dava para encaixar o esporte, mas não quer dizer que você abandonou isso.
estava ali guardado, não era aquele momento, mas o momento veio, e daí quando ele veio, além de retomar os esportes, também veio a veia para a medicina, né? Do esporte focado agora em GO. Então, é isso, né? A vida, a gente não vai esquecendo e jogando de lado. A gente vai Exato. pegando as coisas. É que, acho que o que gera mais frustração, pelo menos para mim, né, como um ser humano, é que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. E it's not the moment. A gente tem que colocar algumas coisinhas ali, né, na espera, mas eu tô olhando, eu sei que vai chegar um momento. E isso, quando eu aceitei isso, eu fiquei mais tranquilo. E eu acho que também as experiências fazem a gente ir amadurecendo e cada passo eu acho que é muito importante. Por exemplo, talvez se eu falasse, não, vou fazer atividade física do meu R1 ao meu R3 independentemente, isso é muito importante para mim. Talvez eu não tivesse tão preparada assim para uma prova de R4, porque eu aproveitei muito bem minha residência, estudei muito bem os casos, né? Lógico, você tenta sobreviver ali na maioria das vezes, mas me dedicava também a estudar em casa e tudo isso. Tanto é que, por exemplo, a prova do Tego não teve uma preparação também, porque Era o que você tava fazendo. era o que eu estava fazendo, entendeu? Era a prova, era a nossa rotina ali da residência. Então, talvez se eu tivesse focado antes, não teria tido desfecho de eu conseguir fazer a ONCO e depois conseguir fazer agora o esporte e tá unindo essas duas coisas. Acho que cada passo acabou sendo aí super importante para levar onde eu tô hoje. E esse amadurecimento também. Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse feito a gineco do esporte direto do R3, tivesse escolhido aquela, não teria aprendido a operar muito bem, e querendo ou não, uma paciente atleta também pode ter um teratoma, também pode ter um mioma, e eu vou conseguir abordar essa parte dela, né? Acho que eu vejo a medicina esportiva hoje também muito mais amadurecida, porque acaba que nessa minha residência agora, Má, eu rodo muito mais com o pessoal da esportiva, muito. Minha carga horária é quase que com eles. E tá sendo muito legal, porque tô vendo, tipo, coisas de ortop, coisas de cardio, que, tipo, eu nem lembrava mais do internato, e talvez se eu tivesse saído direto do R3 ali, saturada, sabe? Ou direto de quando eu terminei a ONCO, tivesse prestado direto. Você não aproveitaria. Não aproveitaria tanto, porque é muito engraçado, porque eu até conversei com uma amiga que é GO também, ela falou, mas que loucura, por que você tá fazendo isso? E daí eu falei, cara, muito legal, tô abrindo minha mente, tô tendo contato com gente de outras áreas, né, além dos meus colegas da medicina do esporte, que eu amo, porque é um pensamento totalmente diferente, mas é isso, gente da cardio, gente da ortop, coisas que na GO, na residência, a gente acaba ficando muito fechado ao nosso mundinho, né? E a gente acaba até, inclusive, só falando dessas coisas do nosso mundinho, né? Acho que quando você sai com seus amigos seu mato, vocês devem só falar dessas coisas. E é muito legal você ver gente de diferentes perspectivas, vai ampliando muito sua mente, né? Exato. E eu acho que, assim, é muita hipocrisia da nossa parte achar que a gente só tem um único interesse na medicina. Então, assim, eu, por exemplo, se eu olhasse pra trás, eu sempre gostei de ver lâmina. Então, assim, vai saber se um dia eu não vou resolver, assim, né, prestar uma residência de patologia, por exemplo. Adoro estudar lâmina, etc. Então, assim, a gente precisa entender, somos seres multifacetados. Muito! Então, assim, naquele momento, fazia sentido você fazer cirurgia oncológica. Depois, num outro momento, uma outra face da Mari ficou mais predominante. E daí a gente foi pra ginecologia do esporte. E tá tudo bem. Exato! Acho que é isso que precisa ser a nossa mensagem de hoje. Acho que esse episódio veio para lembrar a gente, né? Assim, nos lembrar que tem momento para tudo. Exatamente. Né? E que as coisas chegam E no cada momento. passinho da trajetória é importante para você chegar nesse desfecho. Eu acho que é isso, que às vezes a gente fala, nossa, eu devia ter feito isso antes, né? Eu brinco, o meu marido tem muito essa mania, né? Ele sempre fala assim, nossa, eu queria ter te conhecido antes, assim, não ter passado por alguns relacionamentos que eu passei antes. E eu falo, mas esses relacionamentos foram importantes para formar quem você é, o Felipe de hoje. Talvez se eu conhecesse o Felipe de anos antes, talvez nem teria dado certo. Eu acho exatamente isso, Má, que tudo tem um motivo aí pra gente trilhar a nossa trajetória, né? E nós somos o compêndio de todas as experiências, sejam boas ou ruins,
que tenham nos acontecido no passado, mas é o que nos torna quem nós somos hoje. E eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou ser uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa diferente. Muito. Pode ser que a gente mantenha os interesses atuais, pode ser que a gente tenha descoberto outras facetas, a gente tenha retomado coisas do passado, e aí tá a beleza da vida. Muito. A gente sempre tem múltiplos interesses, né? Exato, exato. E acho que até para a vida profissional, assim, você pensar, né? A medicina é muito maravilhosa, isso que você falou, né? A gente pode gostar de diversas áreas, a ginecologia também, eu gostei de diversas áreas. Mas para a vida também, eu posso gostar de medicina e posso gostar de correr tanto quanto fazer medicina, gostar de ir para uma exposição de artes e aquilo, a medicina acabar sendo só uma parte de um todo que é a Mariana, né? Exato, Mari. Então, parte de um todo. Muito, muito obrigado Ah, pelo obrigada a episódio de você, hoje. A uma conversa delícia, fluiu assim, né? A gente podia ficar conversando aqui horas, mas daí eu falei, não, Matheus, se controle, porque eu gosto de falar, você gosta de falar. Eu gosto. Qual que é o seu signo, Eu Mari? sou de leão. Olha, eu jurava que seria tipo gêmeos, assim, sabe? Comunicação, assim. Caramba! Sério. Mas, essa comunicação não surgiu assim. Eu sempre fui muito tímida. Inclusive, quem assistia minhas aulas do Medicoff ano passado, coitado. Porque o meu curso com a Patrícia, que a gente fez, Patrícia Taufer, que é a nossa coach de oratória da exatamente, Medicoff. me ajudou muito. Que bom. Uma Porque. pessoa fantástica. Muito, muito, assim, pra eu aprender a me soltar um pouco nas câmeras. Porque eu sou assim no dia a dia, mas se tinha câmera, eu travava. Então, Mari, muito obrigada pela sua Obrigada a presença. você. E eu queria agradecer você aí de casa, que está Obrigada, no YouTube, sim. que está no Spotify, nos escutando. Não sei se você está dirigindo, o que você está fazendo, mas eu tenho certeza que você riu Correndo. aqui, né? Ou correndo, né? É verdade, né? Fazendo atividade física, por que não? E eu queria realmente agradecer de todo o coração, porque se não fosse vocês aí, se não fossem vocês deste lado, a gente não estaria aqui produzindo esse material. Então, é assim que eu me despeço e eu sempre vou deixar aquele convite para você ficar ligado no nosso próximo episódio do Singular Cast. Oi, 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 gente!